Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero trazer hoje aqui mais uma mensagem para o canal Cheios do Espírito Santo. As mensagens que eu vou trazer aqui, elas vão ser mais baseadas nas palavras do Salvador, porque as palavras dele é que são palavras de vida eterna, conforme está escrito. Não foi isso que aconteceu quando ele fala ali em João 6, que se Pedro quisesse seguir a multidão, ele poderia ir. E aí Pedro fala: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Olha só o que Pedro falou, só ele tinha. E é sobre isso que eu quero falar. Eu até tinha preparado outra coisa, mas eu ligo a câmera aqui e começa a vir uma enxurrada de entendimentos e eu vou deixar fluir. Olha só, Pedro fala, se eu não me engano é em Mateus 6, vamos confirmar aqui, através da inteligência artificial, que vai me ajudar bastante nessa compreensão, encontrar as passagens, porque as pessoas estão presas no que aprenderam, né, através do que está nesse livro. Então eu preciso citar as passagens para que você entenda que eu estou falando a verdade. Vamos lá, vou colocar aqui rapidinho para a gente poder só pegar esse momento. Qual é a passagem que Pedro fala, só tu tens palavra de vida eterna para Cristo? Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Pedro responde a Jesus dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha só, João 6, 68. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então nesse canal eu quero falar muito sobre as palavras do Salvador. Por quê? Olha que maravilha, gente. Eu estava gravando um vídeo para o canal Nova Aliança, o link está aqui no primeiro comentário. É o vídeo 27, esclarecedor esse vídeo. Eu estava gravando ele e me veio uma compreensão maravilhosa. Por que só o Filho é que de fato trouxe palavras de vida eterna? E por que é nele que nós temos que crer para podermos nos salvar? Olha que maravilha. Essa mensagem aqui vai ser libertadora. Antes dele, os profetas, eles não falavam de vida eterna. Os próprios profetas sempre falaram de coisas terrenas para o povo de Israel, porque eles não tinham a visão espiritual aberta. Por mais que no livro de Hebreus, no capítulo 11, Paulo fala dos homens de fé, e fé está ligado a isso, a você ter conexão com o Pai, mas percebam que Abraão foi o pai da fé, e Abraão não tinha a mente espiritual aberta. Abraão enxergava fisicamente. Ele, quando gera Isaac, ele entende que tudo ali é físico, nada daquilo representava o reino espiritual. Moisés também, para ver o Criador, eu comentei nesse vídeo, o pai se apresenta a ele através de uma sarça, tudo físico. Mas eles receberam do pai algo que o sistema religioso, com seus falsos profetas, eles distorcem. É a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, ali o Salvador fala de ter dado 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro. E esses que estão hoje aí lucrando com a herança, ganhando dinheiro com a palavra do Pai, eles dizem que esse talento é a pessoa cantar na igreja, a pessoa ali limpar a igreja, cuidar do ciclo de oração, do coral, porque ela tem um talento, ela não pode enterrar. E com isso, esses líderes conseguem ter um monte de gente que trabalha para eles de graça. Eles não precisam pagar salários, eles não precisam depositar fundo de garantia para essas pessoas, as pessoas não têm férias. Não, quando ela sai, eles não têm que pagar todo o trabalho que elas tiveram ali, aquele tempo todo. Ou seja, para eles é muito cômodo e todo o dinheiro que entra é só deles. Olha só que interessante. Moisés, Abraão, todos eles, Jacó, todas as pessoas, de acordo com o Salvador, eles receberam talentos do Pai, que é essa compreensão que o restante do povo não tinha, essa conexão com o Pai. Uns receberam 1, outros 2, outros 5. Os próprios sacerdotes que foram chamados pelo Criador para cuidar da noiva, essas pessoas também receberam do talento, porque talento se refere justamente ao Espírito Santo do Criador. Refere-se ao Espírito Santo dele. Então,
olha que maravilha, os profetas, eles não falavam de vida eterna, por quê? Porque os profetas, eu já citei em algumas mensagens antigamente, e eu vou reforçar hoje aqui, a palavra profeta, se você analisar, ela representa um feto gerado antes da hora. Por quê? Pense comigo. Se o Salvador trouxe palavras de vida eterna, para ele ser gerado, a noiva teve que ser protegida. Por quê? Porque os outros povos queriam de qualquer forma estrupá-la. Não sei nem se pode falar essa palavra, porque o YouTube bloqueia o alcance do vídeo. Eu vou evitar falar. Não é porque eu quero ganhar com o YouTube não, viu? É porque ele impede do vídeo para mais pessoas, que ele acha que eu estou falando besteira, né? Que eu estou agindo com maldade. Não, eu quero que você entenda literalmente. Os outros povos queriam possuir a noiva, por quê? Porque ela tinha o que eles não tinham, a presença do Criador, por mais que por medida. João fala isso no capítulo 3, que todos receberam por medida a presença do Criador. Só o Salvador é que recebeu o Espírito Santo sem medida. Só ele. Isso é maravilhoso de se entender, porque se ele recebeu sem medida, então todos que vieram antes dele não tinham a compreensão perfeita. Por isso que eles enxergavam só fisicamente. E o feto gerado antes da hora, o pai gerava eles para proteger a noiva, para que pudesse então vir aquele que era perfeito, que é o filho, que é pleno. Isso é maravilhoso porque, gente, se ele só tinha a palavra de vida eterna, como Pedro falou em João 6, é ele que nós temos que ouvir. Inclusive lá na passagem da transfiguração no monte, lá Moisés aparece, Elias aparece e eles falam que era para que o povo seguisse a Cristo. Por que eles falam isso? Porque ele tinha a palavra de vida eterna. Era ele que iria preparar as pessoas para receber o Espírito Santo. Ele é que ia preparar as pessoas. Por quê? Porque ele tinha compreensão do reino espiritual. Perceba o que ele mesmo falava: o meu reino não é desse mundo. Então percebam que nenhum dos profetas que passaram falava que o reino não era desse mundo. Agora, o Salvador falava. Ele veio com a mente já totalmente modificada. Por isso que a Escritura é uma coisa que é interessante, é quando fala que ele nasceu de uma virgem, né? O sistema religioso insiste que as pessoas enxerguem ele nascendo ali de Maria em si, mas as pessoas não renovam o entendimento, que é aí que está o segredo. Por isso que eu falo, os falsos profetas não ajudam as pessoas a renovar o entendimento. Por isso que dizer no culto, você aceita Jesus, você crê, aí a pessoa diz que aceita, eles falam que a pessoa vai se salvar. Não, se ela não compreender a mensagem, ela não se salva. E a mensagem tem que ser compreendida que para os filhos o pão foi preparado, como ele fala para a mulher cananeia em Mateus 15, de um jeito, que era tudo físico, tudo de forma física, mas para aqueles que recebem o Espírito Santo, que vão se salvar pela fé, não é igual, porque lá o povo precisava ver para crer, e na nova aliança o povo não precisa ver para crer. Aí você não precisando ver para crer e compreendendo tudo espiritualmente, aí o Espírito Santo vem e desce sobre sua vida. Por isso que nesse canal eu acredito que o Pai vai derramar de seu Espírito Santo. Por quê? Porque eu vou auxiliar você a compreender as falas do Salvador, como ela era para o povo que precisava ver para crer e como é para hoje. Porque você entendendo, aí você fala, poxa vida, entendi. Aí o Espírito Santo vem e desce. Percebam que os próprios discípulos que andaram com ele não receberam o Espírito Santo antes de Atos 2. Isso também é maravilhoso de se entender. Porque significa que o Espírito Santo do Pai não pode ser derramado enquanto a mensagem não for trazida. E quem tinha a mensagem, palavra de vida eterna, quem era? Que Pedro disse? O Salvador. A mensagem que ele trouxe precisava ser trazida para o povo crer. Como você vai crer se você não receber a mensagem? Como você vai crer, dizer que eu creio, como a maioria das pessoas nos templos dizem que aceitaram a Jesus ali, mas não compreendem a mensagem dele? E se conhecem os versos, as palavras que ele disse, elas conseguem renovar o entendimento? Elas conseguem entender o porquê, por exemplo, que ele se batizou na água, se ele não tinha pecado? Você vê muitas perguntas assim na internet. Por que ele se batizou se ele não tinha pecado? Porque as pessoas não entendem o significado. Elas não entendem que lá era físico, precisava ver para crer. E aí os homens que estão trazendo a mensagem não ensinam
e o povo não recebe o Espírito Santo. Aí confirma o que o Salvador falou em Mateus 23, vocês fecham o reino do Criador para o povo, vocês fecham o reino. O que é fechar o reino? É não deixar o povo receber o Espírito Santo. Lembra que ele falou em Mateus 6, venha a nós o vosso reino, mas os homens não deixam, eles não deixam, para que as pessoas fiquem nesse reino. Elas não vão para o outro, elas fiquem aqui, porque aqui elas conseguem ser dominadas. É muito interessante, eu vou já para os finalmente. Esses vídeos aos poucos você vai clareando o seu entendimento, eles vão ficando mais profundos, porque eu vou trazer muitas passagens que o Salvador falou, mas vocês se lembram que João, quando ele vê o Salvador, eu até vou colocar aqui, para lembrar, a passagem que João fala, eis aí o Cordeiro de Deus. Vocês acham que quando ele fala isso, eis aí o Cordeiro de Deus, significa que o Salvador, ao ser morto, então agora, as pessoas que crescem que ele morreu, que ele ressuscitou, as pessoas então seriam salvas? Ou ele fala que ali o Cordeiro de Deus, que João estava vendo, é porque ele seria morto por aqueles homens, assim como um cordeiro era morto. Só que a sua mensagem iria preparar o povo para receber o Espírito Santo. Mas aí os lavradores maus, aqueles que viviam da vinha, quando eles viram que o povo começou a aderir ao que o Salvador estava falando, percebam as multidões que ele estava levando, que estavam indo atrás dele. Quando eles viram que eles estavam perdendo, eles vão lá e o matam o inocente. É aí que eles perdem a mordomia, que é a parábola dos mordomos, que eles não têm mais contato com o Criador porque mataram aquele que não estava pecando. Ele matou alguém que estava cumprindo a lei, como ele fala em Mateus 5, eu estou cumprindo. Eu não estou abolindo nada, eu estou cumprindo. Mas eles vão lá e matam ele, por quê? Por inveja. Eles matam ele porque ele estava brilhando, como no sonho lá de José. As tribos todas com inveja, porque ele, o sol e a lua, tudo se prostrou a ele. E aí eles matam o inocente. Quando eles matam o inocente, eles perdem a mordomia. O contrato que o pai tinha com eles, desde lá de Abraão, é rasgado. Acabou. Agora o pai vai descer sobre aquele que crê na mensagem do filho, e essa pessoa vai nascer do Espírito, vai ter contato diretamente com ele. As pessoas vão ter agora uma intimidade com o Altíssimo, diretamente em Espírito. É por isso que é a palavra do Filho que ela é palavra de vida eterna, porque foi só ele que incentivou as pessoas a nascerem de novo, a buscarem o Pai em Espírito. Você não vê ninguém fazendo isso, como eu já falei. Agora, só voltando na parte dos profetas rapidamente, o pai gerou aqueles fetos antes da hora para proteger a noiva, para poder gerar o seu filho. Quando o seu filho vem, ele nasce de uma virgem, que é a representação de não ter contaminação, porque a virgindade fala de alguém que nunca se relacionou com nenhum homem. E ela se guardou. E o Salvador tem essa representação de um povo que se guarda para receber o Espírito Santo. E ele recebeu o Espírito Santo do Pai sem medida, conforme está escrito. E ele não foi só um cordeiro que foi entregue no madeiro para morrer pelo pecado do povo, que senão ele não precisava ter aberto a boca. Simplesmente ele vinha, perguntava se as pessoas criam que ele era o Filho de Deus. Quem cresce, ok, morreu, pronto. Mas não, ele ficou por vários anos trazendo a mensagem. Por vários anos ele ficou trazendo a mensagem. E é essa mensagem que ele trouxe, que é a mensagem que de fato prepara as pessoas para receber o Espírito Santo. Como eu disse, nem os próprios discípulos que andaram com ele receberam o Espírito Santo antes do momento certo. Por quê? Primeiro você tem que ouvir toda a mensagem, compreender a mensagem. Aí você pode crer. Que você dizer que eu creio sem compreender a mensagem, isso não vale nada. E é disso que esse canal fala. Eu espero que esse vídeo já possa ter aberto seu entendimento, mas a cada passagem que eu vou citar do Salvador, sobre as falas dele, você vai compreender, e compreendendo toda a sua mensagem, você vai receber o Espírito Santo. E aí eu vou falar para você o mesmo que Paulo falou lá em Atos 19 para aquelas pessoas. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, quando você entender e quando você aceitar, aí a conexão com o Espírito Santo, ela acontece. Só para finalizar, deixa eu abrir aqui a passagem que fala eis aí o Cordeiro de Deus. Aonde que fala eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nas Escrituras? Essa frase é dita por João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Como que ele tira o pecado do mundo, gente? Através da sua palavra. Conforme as pessoas ouvem e elas creem, aí o Espírito Santo vem. É o Espírito Santo que tira o pecado do mundo. Porque quando vem o Espírito Santo, ele muda os nossos comportamentos. Agora a gente vai gerar os frutos do Espírito e não mais os desejos da carne. E você gerando os frutos do Espírito, como Paulo fala em Gálatas 5, não há lei para quem gera esses frutos. Não há lei. E aí você se salva, porque o próprio Espírito Santo do Pai habitará em você. E você vai agir em obediência à sua voz. E o pecado, acaba. Acaba, porque você não vai ter mais prazer nele. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.